Então, bom dia, irmãos. Mais um dia aí para trazer uma palavra para vocês. E que Deus nesse dia abençoe a todos, não deixando faltar nada em seus lares aí. Eu vou falar uma palavra que ela está em Daniel, no capítulo 2, versículo 44, Mateus 24, versículo 14 e Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, que fala o que é o reino de Deus. O reino de Deus é um governo celestial. Ele substituirá todos os governos e fará com que a vontade de Deus seja feita no céu e na terra. As notícias sobre o reino de Deus são boas. Em breve, esse reino suprirá a necessidade que o homem tem de um bom governo. Unirá todas as pessoas da terra. Um reino precisa ter um rei. Jeová designou seu filho Jesus Cristo para ser o rei de seu reino. Olha o que fala Daniel 2,44. Nos dias desse rei, porém, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, mas esmigalhará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Então ele vai acabar com esse reino, com esses governos nossos, os governos na terra, e vai colocar o reino dele, o reino celestial. Em Mateus 24,14 diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Assim que todo mundo tiver o conhecimento do verdadeiro evangelho, isso vai ser pregado em todas as nações, então virá o fim. E Apocalipse 11,15 diz assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Cristo já, assim que for restituído esse governo, Cristo é que vai governar. Porque Jesus é o rei ideal, o Filho de Deus é o rei ideal porque ele é bondoso e defende o que é certo. João, capítulo 1, versículo 14. Além disso, do céu ele governará a terra, de modo que terá o poder necessário para ajudar as pessoas. Depois de ter sido ressuscitado, ele subiu ao céu, sentou-se à direita de Jeová e ficou aguardando. Hebreus, no capítulo 10, versículo 12 e 13. Por fim, Deus lhe deu poder para começar a governar. Daniel, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Quem governará com Jesus? Um grupo chamado de Os Santos governará com Jesus no céu. Daniel, no capítulo 7, versículo 27, relata esse fato. Os primeiros escolhidos foram os apóstolos, fiéis a Jesus. Até hoje, Jeová continua escolhendo homens e mulheres fiéis
para serem santos. Assim como Jesus, eles são ressuscitados com um corpo espiritual. No livro de João, no capítulo 14, versículos 1 ao 3, e 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 42 e 44. Quantos vão para o céu? Jesus o chamou de pequenos rebanhos. Lucas, capítulo 12, versículo 32. Por fim, totalizarão 144 mil e governarão a terra com Jesus. Apocalipse, no capítulo 14, versículo 1. O que aconteceu quando Jesus começou a governar? O reino de Deus começou o seu domínio em 1914. A primeira ação de Jesus como rei foi lançar Satanás e seus demônios para a terra. Satanás ficou furioso e começou a causar dificuldades em toda a terra. Apocalipse 12, versículo 7 ao 10. Desde então, os problemas da humanidade aumentaram drasticamente. Guerras, fome, doenças, terremotos fazem parte de um sinal que indica que o reino em breve assumirá o controle total dos assuntos da terra. Lucas 21, 7, 10, 11 e 31 relata esse fato aí. Quando fala aqui que Satanás e seus demônios foram lançados à terra, como Satanás ele se rebelou contra Deus e aí ele levou vários seguidores, né? Vamos chamar assim, para ser contra, né? Ser contra Deus, porque Satanás ele quer ser igual a Deus, né? Ele quer ter o poder de Deus. Só que o poder de Satanás é sempre para o mal. Porque como ele ficou furioso por ter jogado aqui na terra, ele proclama todas essas coisas ruins que estão acontecendo na terra. Ele aproveitou a desobediência do homem e foi instituído o pecado, e nisso ele vem causando todas essas coisas ruins que nós vemos aí, doenças, terremotos, guerras. Então Deus, ele quer acabar com tudo isso. E isso está instituindo um reino diferente. Ele quer governar diferente com que os governos hoje estão governando. Hoje os governos são os corruptos, são gananciosos. O homem é ruim. O homem que faz coisas ruins aí fora. Ele não ajuda o seu semelhante. Ele tira tudo o que o seu semelhante pode oferecer para ele. Ele tira dele. Então o homem se tornou ganancioso, corrupto. O que o reino de Deus realizará por meio de uma obra
de pregação global. O reino de Deus está unindo uma grande multidão de pessoas de todas as nações. Milhões de pessoas mansas estão se tornando súditos de Jesus. O reino de Deus as protegerá quando destruir o atual sistema ímpio na terra. Assim, todos os que quiserem ser beneficiados do reino de Deus devem aprender a ser súditos, obedientes a Jesus. Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9, 14, 16 e 17, relata esse fato. Durante 1000 anos, o reino realizará o propósito original de Deus para a humanidade. A terra se tornará um paraíso global. Por fim, Jesus devolverá o reino a seu Pai. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 24 e 26. Conhece alguém com quem você gostaria de falar sobre o reino de Deus? Salmos 37, no versículo 10, 11 e 29. Imagine você tendo um mundo melhor para se viver, onde será governado por Jesus Cristo. E vai ser, como eu falei aqui, a Terra se tornará um paraíso global, onde não terá mais doença, onde não terá mais morte, onde as pessoas, o semblante delas vão ser o semblante de alegria. Imagine um local assim. Olha como o nosso mundo está. Será que vocês querem continuar vivendo nesse mundo? No mundo cheio de doença? Olha o que o homem está fazendo. Olha o que os nossos governantes estão fazendo. Deixando o povo morrer de fome. Trancando o povo em suas casas, não deixando o povo trabalhar. Não deixando o povo produzir. Os alimentos estão acabando nas casas das pessoas. E o governo, não, que tem que ficar em casa. Será que é esse o governo que nós queremos? Para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos, para os nossos parentes? Será que é esse governo que nós queremos? Um governo cheio de doença, um governo corrupto? O governo só quer saber de arrancar dinheiro das pessoas, só quer saber no maldito dinheiro. Enquanto ele puder tirar mais e querer ficar mais milionário e deixando o seu povo mais miserável, passando fome, deixando na miséria, tirando tudo que eles têm. Será que é esse governo que nós queremos? Ou nós queremos um governo onde sabemos que Jesus é uma pessoa boa, é uma pessoa que olha para as pessoas com dignidade, com amor? Eu prefiro esse governo, de estar junto com Jesus, pregando a palavra, falando da palavra, vivendo num mundo maravilhoso, onde nós podemos viver junto com os nossos entes queridos, com os amigos, sabendo que a gente não se preocupa mais com aquela doença, com
com fome, com falta de alimento. Eu não quero viver nesse mundo aí onde só tem corrupção, onde só tem violência, onde o semelhante não vale nada perante quem tem poder aquisitivo. Então essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje. O que é o reino de Deus. E abençoar a todos aí. E orar para Deus pedindo que a nossa fé se fortaleça, que nada nos falte, que tudo isso que está acontecendo não abale a nossa fé em Jesus Cristo, não abale a nossa fé em Deus. Era essa a palavra de hoje. E que Deus abençoe a todos, não deixe faltar nada. E que vocês tenham aí um excelente final de semana. E a próxima